Então hoje nós vamos fazer um bate-bola, uma conversa aqui bem franca e bem direta, que nós vamos trazer as 4 principais dores do segmento de food service. Vamos nessa, estou pronto. Então, Petro, vamos trazer, não a nossa opinião, né? Existem pesquisas que falam a respeito que essa é a número 1, que é o atendimento. Fala aí, Petro. Eu adoro falar sobre atendimento de restaurante, adoro esse tema e adoro reclamar de atendimento também, gente. Porque é o seguinte, os restaurantes, eles acham que a comida está no centro principal de um restaurante. Mas, gente, o restaurante tem que partir do princípio que comida já é o básico que o restaurante tem que fazer. Não existe um restaurante sem comida. Então, comida boa, o restaurante já parte do princípio que é obrigação dele fazer uma comida boa. Agora, o grande diferencial e o que faz as pessoas voltarem ao restaurante é o atendimento. Existem pesquisas que falam sobre isso. Às vezes a pessoa deixa de voltar em um restaurante pelo atendimento e não pela comida. Às vezes a comida nem foi tão boa assim, mas a pessoa dá uma segunda chance, uma terceira chance. Agora, se o atendimento for ruim, a pessoa nunca mais volta e ainda sai falando mal para todo mundo. Ou seja, então se você tiver que escolher, claro, a comida tem que ser boa, mas é essencial, não existe restaurante sem comida. Priorize o atendimento, é isso que vai fazer as pessoas voltarem, falarem bem do seu restaurante. A gente fala que está muito nessa questão da experiência, né? Fala-se muito da experiência, então às vezes você quer proporcionar algo que está além da expectativa também do consumidor, e aí acaba se perdendo. Então, na minha opinião, acho que o atendimento ele não precisa ser, ele tem que ser de acordo com a proposta, não precisa ser nada mirabolante, porque quero que chegue um coquetel de fogo em cima da minha mesa. Tem gente que acha que é inventar dessa forma. Aí tem que ter, aí é justamente o posicionamento de marca, como você quer, depende do posicionamento da marca que você quer do seu restaurante, e o atendimento é um complemento disso. Como? Se o atendimento for ruim, também entra na questão de fazer atendimento, de fazer comentários ruins no Google, no negócio, que aí já também influencia, né? Então tudo tem que estar conectado. Se o seu restaurante for um restaurante formal, o atendimento tem que ser mais formal. Se for um restaurante mais descontraído, mas não deixar de ser bom, né? De mostrar a identidade do seu restaurante com o atendimento personalizado, humanizado. Isso que faz as pessoas voltarem e falarem bem do seu restaurante. Gente, agora outro ponto que é uma dor gigante para donos de bares e restaurantes é delivery. Gente, então, Fabrício, a bola para você. Fale sobre o delivery. Hoje, né, com o crescimento, né, depois da pandemia, então depois da pandemia, cresceu muito essa questão das entregas, do iFood, enfim, dessas plataformas de entrega. O delivery hoje, eles todos sabem, dono de restaurante, que é um outro canal, hoje é um canal de atendimento, é um canal de receita. Muitos restaurantes, eles simplesmente ignoram esse canal. Ou porque achar que as taxas dos aplicativos são muito altas, o dono do restaurante acaba tendo um dilema. O que eu faço? Eu atuo com a plataforma ou eu tenho uma empresa que faça essas entregas, né? Então, a gente sabe que a alimentação é perecível, o alimento tem que chegar no tempo certo, acondicionado da melhor forma, e você tem que olhar também a sua margem de lucro. Então, hoje, os empresários eles sentem essa necessidade e ficam nesse dilema. Eu faço minha entrega própria ou eu tenho ela terceirizada pelos esses aplicativos. Então, a gente percebe hoje que muitos acabam não entendendo, abrindo mão de um ou de outro, achando que está tendo lucratividade, mas às vezes ele está perdendo dinheiro, porque ele não sabe quanto é que custa aquela entrega, né? E aí, além de tudo, tem o que você falou de atendimento. A entrega, você tem a reputação. E atendimento também funciona no delivery, né? Funciona no delivery, então está tudo interligado, né? Então o atendimento, a sua reputação lá dentro do aplicativo. Então isso aí não existe, a minha opinião, não existe uma fórmula correta. Eu faço pelo aplicativo, eu faço terceirizado, enfim, o que tem que ter é uma boa gestão para que os seus alimentos cheguem da melhor forma, no tempo correto, enfim, essa é uma dor que realmente atazana aí o nosso segmento, né? Então vamos trazendo agora a terceira dor, né, do segmento, que é a comunicação.
Então é bem abrangente, a bola está contigo, Petra. Gente, a comunicação com o atendimento, eu não sei dizer qual que é mais importante, porque é muito importante para o negócio de gastronomia, para os bares, para os restaurantes, e às vezes isso é deixado de lado. Gente, toda vida que você entra no restaurante, que você está no restaurante ali, está sendo contada uma história de como aquilo começou, qual foi a ideia principal. O prato tem que conectar com aquela história, com se o restaurante é formal, se não é, os drinks, o atendimento, e tudo isso tem que ser demonstrado às pessoas. Elas têm que entenderem aquilo quando entram no seu restaurante. E como é que elas vão conseguir entender isso? Com o marketing, com assessoria de imprensa, que vai botar alguma foto no Instagram vai fazer um Reels contando da história dos restaurantes, como você teve a ideia de montar, como é que o nome tem a ver. Então, e tudo isso é um posicionamento que é muito importante que o público entenda, porque isso vai fazer com que o seu restaurante se comunique com as pessoas, porque é isso que todo negócio quer, se comunicar com as pessoas, que isso automaticamente vai fazer vender mais, vai fazer dar mais lucro e ter muito sucesso, né, gente? Que toda empresa tem que ter sucesso, porque isso não... As fotos, né, Bento? Assim, ele estava comentando um pouco sobre as fotos dos pratos, né? Exatamente, as fotos, os pratos têm que estar ligados com a história do seu restaurante, o cardápio tem que ter uma história, tudo tem que estar ligado uma coisa na outra. Como é a comunicação, como é que você comunica isso para as pessoas? Como é que as pessoas vão chegar no restaurante e entender por que aquele prato está ali? Às vezes eu vejo muita gente vai no restaurante, o cardápio tá assim, por exemplo, é filé parmegiana, um exemplo. E aí chega um prato, o filé parmegiana feito com molho de tomate da casa, feito com um manjericão da horta, tudo isso até no cardápio é importante você saber comunicar. Você falar no cardápio, gente, aqui esse parmegiana é feito com farinha, não sei o que das quantas, com molho de tomate com tomates especializados, com manjericão direto da nossa horta. Quando você está lendo o cardápio, você já está comendo com os olhos antes do prato chegar. Então, a comunicação é muito importante. Você faz isso de várias maneiras, né? Com marketing, com o Google Meu Negócio, com o Instagram, com o Reels. Então, isso tem que ser um ponto principal de atenção para quem é dono de bar e restaurante também. E aí uma grande dor é essa questão da especialização, né? Às vezes tem muitas empresas que não são especializadas e aí acabam a curva de crescimento dos restaurantes acabam sendo muito grande, né? O marketing às vezes generalista, que faz todas as vezes não vai entender onde você quer chegar, e esse é um bom ponto para chegar no nosso último ponto principal, que é contabilidade. Gente, a gente deixou contabilidade por último, que é um assunto chato. Mas não vai ser chato, não. E aí, Fabrício, me fale sobre contabilidade. A contabilidade especializada no nicho, né, nesse segmento, você sabe que no Brasil que não existem muitas empresas especializadas, nós somos uma delas, né, no Brasil, mas é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o segmento ele possui características peculiares, né? Então, e que ainda agora, com a entrada da reforma tributária, vai ficar muito mais difícil. Então, precisa de uma pessoa que entenda, né, da sua tributação, entenda da sua jornada, entenda direitinho sobre o seu acordo coletivo, ou os erros que outros cometeram para você não cometer. Então, eu defendo não só uma contabilidade especializada, mas um marketing, né, direcionado, especializado, né, porque isso vai diminuir a curva de maturação do seu negócio, né? Então, isso é uma dor, a gente ouve isso aí frequentemente, né? Hoje um restaurante ele tem uma vida útil de 2 anos, né? Então 2 anos o restaurante, se ele abre, faz ali financiamentos, empréstimo, bota a operação para rodar, depois de 1 ano ali às vezes a pessoa consegue ali um empréstimo, um FCO, e aí, quando acaba aquela carência, o negócio está engrenando, já está fechando as portas, a gente percebe isso. Então é isso, gente, falamos agora sobre as 4 principais dores, né, do nosso segmento. Espero que tenham gostado, né? Você aí se identifica com alguma delas, né? Comente aqui com a gente. Gente, e o próximo episódio nós vamos gravar dentro de um restaurante. Lembra que eu falei no início do canal que iam ter episódios bem legais, que não ia ser só falação, assunto chato. Na próxima estaremos dentro de um restaurante para mostrar na prática muita coisa para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Esse foi o Tempero Tributado, né, Fabrício? É isso aí.